Olá, senhores, senhoras, eu sou o advogado Mário Câmara e sempre com muito gosto estar aqui trocando ideia, dialogando, trazendo informações relevantes, importantes para o nosso mundo jurídico, que certamente contribuirão e muito para o nosso dia a dia. Peço a gentileza para o senhor, lembro da importância para os senhores, de compartilhar com amigos, parentes, colegas de trabalho, as nossas redes sociais, que estão embaixo aqui no rodapé da tela, tanto do Facebook como do Instagram, para não reter para si uma informação tão importante, tão relevante, que pode sim ajudar amigos, parentes, colegas de trabalho. Hoje eu gostaria de trazer aqui um assunto um tanto quanto polêmico, um tanto quanto complexo, um instituto jurídico chamado turnos ininterruptos de revezamento. Mas que coisa é essa? O que seria isso? E para explicar, vou pedir vênia aos senhores e vou retroagir. Vou voltar algumas décadas no tempo. Eu vou lá para 1988, ano que foi promulgada a nossa vigente e ainda atual Constituição Federal. Naquele momento, e o nosso escritório teve a oportunidade de acompanhar intensamente os debates acalorados dos legisladores acerca do turno de revezamento. Se era possível ou não possível o contrato de trabalho gerir sob a modalidade de revezamento contumaz e turno. Ou seja, o empregado trabalha ora no turno matutino, ora no turno vespertino, ora no turno noturno, e assim vai se revezando sucessivamente. Se essa modalidade era ou não lícita. E o debate foi acalorado e os legisladores constituintes entenderam que sim, que é permitida essa modalidade de trabalho. E inserir lá no nosso artigo 7º, artigo das garantias dos direitos sociais, artigo 7º, inciso 14, essa modalidade de trabalho. Mas na época, os legisladores entenderam que essa modalidade de trabalho, apesar de ilícita, causa alguns danos à saúde do trabalhador, causa alguns malefícios ao obreiro. Malefícios de diversas ordens, por exemplo, físicos, biológicos, pois o ser humano, ora está acostumado a dormir de noite e trabalhar de dia, vem um empregador a seu bel prazer e muda o turno do seu empregado. Ele tem que se acostumar a dormir de dia e trabalhar à noite. Isso lhe traz um dano físico, biológico, mas também não só físico ou biológico, danos de outras ordens. Por exemplo, danos familiares, sociais, lhe priva do convívio familiar, não lhe dá uma certeza se amanhã ele estará no turno noturno, se ele estará no turno diurno. Então, por existir esses danos, o legislador constitucional tentou mitigar, tentou diminuir esses danos. Da seguinte forma, hoje no Brasil, a jornada de trabalho, para a maioria dos trabalhadores, é aquela que todos nós conhecemos, 8 horas diárias e 44 semanais. Mas para o empregado que trabalha nessa modalidade de trabalho, com a alternância contumaz de turno, o legislador tentou compensar e falou que para você que trabalha nessa forma, a sua jornada será de 6 horas diárias e não as 8 diárias. Mas veja bem, não é que o empregado não possa trabalhar mais de 6 horas. Pode, mas passado da 6ª hora diária, o empregador deve pagar como hora extra. Isso foi o que decidiu o legislador constitucional lá em 88. Pois bem, daí tudo bem. As empresas passaram então a gerir dessa forma, mas visando diminuir custos, visando ter mais proveito da mão de obra do seu empregado, pagando o menor salário, as empresas pensaram da seguinte maneira: olha, em vez desse revezamento de turnos ser semanal ou ser quinzenal, vamos fazer um revezamento mais alongado, talvez assim, de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses,
trabalha 6 meses à noite, 1 ano de dia. E fazendo assim, pensaram as empresas, equivocadamente, que estariam livres de cumprir as 6 horas que a Constituição determina. Isso gerou muito descontentamento na época. Ajuizamos ações na Justiça do Trabalho. As ações percorreram a primeira instância, percorreram os tribunais regionais e chegaram lá em Brasília, na instância máxima trabalhista, na mais alta corte do direito do trabalho, TST, Tribunal Superior do Trabalho, e que já decidiu a questão, já quase unânime, mas na sua maioria absoluta, de que, pouco importa, mesmo a empresa tentando alargar esse revezamento para, por exemplo, 6 meses à noite, 1 ano de dia, mesmo assim, não desnatura os danos causados à saúde do trabalhador. E, portanto, a empresa continua obrigada a respeitar as 6 horas diárias. Passado da 6ª hora diária, deve sim a empresa remunerar como hora extra. E foi além ainda o tribunal. Hora extra acrescida no mínimo, com o adicional legal, que é de 50%. Adicional esse que pode ser valorado conforme cada categoria. Incidir ainda sobre essas verbas. Reflexo no 13º salário, nas férias acrescidas de 1/3 constitucional, depósitos do FGTS e outras verbas aí a variar de caso a caso. Então, está passada a informação, espero que tenham gostado. Compartilhe as nossas redes sociais com amigos, colegas, parentes e até uma próxima.